Oi viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje não é um vídeo sobre viagem, mas eu quero compartilhar um pouco com vocês do que está acontecendo, como está sendo o coronavírus aqui na Turquia. Sígueme, si puedes, déjate caer. Sígueme, si puedes, bienvenida al norte. Todo mundo já sabe o que é o coronavírus, como é que ele surgiu, quais são os sintomas. Eu também não sou médica para ficar, nem especialista para ficar falando detalhadamente sobre esse assunto. Eu só vou falar um pouquinho de como está essa crise, esse caos do coronavírus aqui na Turquia. Então vou fazer mais ou menos uma linha do tempo explicando como é que foi, como é que começou o coronavírus por aqui. Primeiro que já lá em janeiro, quando começou a se falar do caos da China, do coronavírus na China, o governo turco ele já anunciou que estaria colocando câmeras termais nos aeroportos e monitorando todos os passageiros que chegavam da China aqui na Turquia. Além de que no final de janeiro eles enviaram um avião para trazer vários cidadãos turcos que estavam lá na China. Daí no começo de fevereiro já foram cancelados todos os voos que iam ou vinham da China e também os voos do Irã e a fronteira com o Irã. Depois, no final de fevereiro, foram cancelados também todos os voos da Itália, da Coreia do Sul e do Iraque. No começo de março, na primeira semana de março, o governo informou que estaria fazendo limpeza, desinfectando todas as escolas, universidades e os transportes públicos. Mas mesmo com todos esses esforços, no dia 11 de março, que é 10 dias atrás, foi confirmado o primeiro caso do coronavírus aqui na Turquia, que foi um homem que tinha vindo há pouco tempo da Europa. Ele e a família dele foram colocados em quarentena e observação. E no segundo dia, no dia 12 de março, o governo informou que estaria fechando as escolas, as universidades e que os eventos esportivos seriam feitos sem plateia, sem público. No dia 13 de março, no terceiro dia, já subiu para 5 o número de casos confirmados, sendo 3 familiares desse primeiro paciente confirmado, além de vários países da Europa terem entrado também na lista de voos cancelados proibidos. No dia 14 de março, no quarto dia, o presidente da Turquia, junto com o presidente do Azerbaijão e da Geórgia, decidiram mutuamente fechar suas fronteiras. E os casos subiram para 6, sendo um paciente que tinha acabado de retornar de Umrah, que é a Meca, o destino de peregrinação sagrado para os muçulmanos. Com isso, no dia 15 de março, no quinto dia, mais de 10 mil pessoas que tinham retornado recentemente de Umrah, de Meca, foram colocadas em quarentena em 2 cidades turcas, em Ankara e em Konya. E no final desse dia foram confirmados que o número de casos subiu para 18, sendo 3 desses casos tendo origem dos Estados Unidos. No dia 16 de março, no sexto dia, foram proibidos qualquer tipo de aglomeração, inclusive as aglomerações nas mesquitas para reza das sextas-feiras, que a sexta-feira é o dia sagrado para os muçulmanos, que muita gente vai para as mesquitas, e foi proibida, o que foi uma boa discussão, muita gente foi contra, mas oficialmente foi proibida. E o número de casos nesse dia subiu já para 47 casos confirmados. No dia 17 de março, o governo informou que estaria fazendo um programa de aula à distância para que os alunos não ficassem sem aulas, e o número de confirmados já subiu para 98 nesse dia. E nesse dia foi confirmado a primeira morte pelo coronavírus, foi um senhor de 89 anos. E no dia 18 de março, no 8º dia, o governo começou a pedir para as pessoas ficarem em casa, para elas não irem para os hospitais. Se elas tiverem sintomas, ligarem para um número especial que ia dar instruções para qual hospital elas têm que ir, que iam mandar a ambulância em casa para que não tivesse nenhum contato desnecessário, se a pessoa realmente estivesse com o vírus, não transmitir, espalhar mais. E nesse dia os casos subiram já para 191, tendo a segunda morte confirmada, uma mulher de 61 anos. No dia 19 de março, no 9º dia, o governo informou medidas para ajudar a economia nesse momento. A maioria das medidas eram para ajudar as empresas, os empresários, o que foi muito criticado porque não teve nenhuma medida diretamente que fosse ajudar a população, as pessoas que estariam ficando sem emprego nesse momento. E o número de casos subiu para 359, com 4 mortes. No dia 20 de março, os casos já subiram para 670 confirmados e 9 mortes. E foi informado que todos os hospitais passariam a atender os pacientes do coronavírus. No dia 21 de março, ontem, foram confirmados 947 casos e 21 mortes. E foi colocado também um toque de recolher para os idosos. As pessoas com mais de 65 anos não podem sair de casa, porque eles eram que
mais estavam desobedecendo os pedidos para que as pessoas ficassem em casa. A gente estava vendo muitos jovens ficando em casa e os idosos não ligando, não se importando com os avisos e saindo nas ruas. Primeiro, eles começaram a cobrar o transporte público dos idosos não é cobrado, mas eles começaram a cobrar para tentar diminuir o número de idosos na rua. Começaram, inclusive, em alguns lugares, alguns parques, eles tirarem os bancos para que os idosos não saíssem, não ficassem nas praças, mas não deu certo, então agora eles estão colocando esse toque de recolher para as pessoas de mais de 65 anos. O governo também pediu para quem puder trabalhar de casa, mas ainda tem muita empresa trabalhando. Eu trabalho numa zona industrial, então todo mundo dessa área, que tem mais de 300 empresas, de 300 fábricas nessa zona, tá todo mundo trabalhando normal, porque não tem quando você trabalha numa fábrica, você não tem como fazer o trabalho de casa, né? Eu, no caso, o meu trabalho eu posso fazer de casa, semana que vem eu vou trabalhar de casa, porém muita gente da minha empresa não pode, então, assim, 95% da minha empresa não tem como trabalhar de casa e eles estão continuando trabalhando. E assim como a minha empresa, tem muitas outras empresas que continuam trabalhando. A gente já vê, tipo, as ruas estão bem mais vazias. A gente também teve problema no supermercado de muita coisa acabando, muita gente entrando em pânico, indo nos mercados, fazendo estoque, comprando muita coisa. No mercado essa semana eu vi várias prateleiras vazias. O pessoal vê as notícias na Europa e também tá fazendo igual. Em vez de aprender, de pegar o exemplo do que é certo, não, estão fazendo a mesma coisa errada, estão comprando muita coisa em estoque. Mas enfim, por enquanto os mercados estão conseguindo repor o estoque e também o preço de muitos produtos aumentou, né? Os lenços umedecidos, desinfectantes, né? Álcool em gel, que é difícil de achar e o preço também tá super caro. E a colônia, que é um produto que eles usam também muito, já é da cultura turca, eles chamam de colônia, que é um álcool com cheiro que eles passam sempre na mão para limpar. A primeira coisa que te oferece quando você vai na casa de alguém, quando você entra na casa de alguém para visitar ou vai numa empresa para ter uma reunião mesmo, ele sempre te oferece uma colônia para você passar na mão. Então isso é super comum na cultura, todo mundo tem isso em casa, mas virou uma febre também, o pessoal entrou em pânico, comprou tudo e os preços também subiram. E pontos positivos que eu achei que o governo fez foi esse projeto de educação à distância. Não se sabe bem exatamente como vai funcionar, porque ele começa amanhã, a gente está uma semana das escolas já estão fechadas, vamos para a segunda semana e nessa segunda semana vai começar já. Eles falaram que já tem todos os programas gravados, já tem tudo certo, já passaram a programação de como é que vai ser, mas ainda tá meio incerto para as pessoas, né, como é que vai acontecer esse programa. Eu tenho uma amiga que é professora de espanhol e ela falou que ela aprendeu, já ensinaram a ela como é que é o sistema, ela já tá gravando os vídeos, as aulas para a semana que vem e que os estudantes vão ter acesso nesse sistema, vão assistir às aulas, ela vai passar um dever de casa e eles vão mandar para ela esse dever de casa e assim que eles mais ou menos vão ter um controle se as estudantes estão realmente vendo, estudando ou não. É um horário reduzido, não é o horário completo de aula que tinham nas escolas, mas enfim, eu acho que é uma solução interessante para deixar os estudantes ocupados. Gera menos pânico também, né? Se você tem os estudantes ocupados, entretidos em mantendo eles estudando, não no ócio. Os pais também olhando, fazendo um controle se os filhos estão estudando, estão fazendo alguma coisa, se mantém as pessoas com menos pânico, menos tempo delas assistindo notícias e ficando nervosas, com medo. Eu achei esse projeto bem bacana, eu espero que funcione. Eu achei interessante também isso de eles levarem a aposentadoria para os idosos em casa. Também não sei exatamente se está dando certo, como é que está sendo, mas eu achei interessante, eu achei uma boa ação do governo. E um lado negativo é que tem uma grande discussão aí, bem forte, da Associação de Direitos Humanos falando para liberar os prisioneiros. E é bem possível que isso aconteça. Provavelmente hoje muitos prisioneiros vão ser liberados, vão ter uma quarentena em casa, né? Um lado negativo que pode afetar bastante depois a economia, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu conto como é que vai ser todos esses projetos, como é que eles vão se desenrolando nas próximas semanas.
E eu trabalhei semana passada direto, saí todos os dias, né, pra trabalhar, só saí pra trabalhar e vim pra casa. Um dia eu fui no mercado pra comprar umas coisas e eu deixar em casa, mas sem exagero também, sem fazer muito estoque, eu acho que não tem necessidade disso. A gente tem que pensar nas outras pessoas, ter empatia pra que não falte pra ninguém. E hoje, teoricamente, é meu segundo dia de quarentena, né? Eu saí ontem eu moro assim perto da orla, saí pra caminhar ali na orla, também tava bem vazio. Normalmente ali fica muito cheio, fim de semana, com tempo bom, fica cheio de família, com criança brincando, fazendo piquenique. E tava bem vazio, pelo menos aqui em Izmir. Acho que o pessoal tá tentando cumprir, as ruas estão bem vazias. Mas a gente vê na TV também o pessoal falando que tem muita gente não cumprindo. Fim de semana teve muita gente saindo pra fazer churrasco. Eles gostam muito de fazer churrasco nos parques. Levam uma churrasqueira pequenininha e fazem churrasco no parque, piquenique. Então teve muita gente também saindo pra fazer isso. O governo proibiu, ontem ele proibiu também os churrascos e piqueniques, nada nos parques. Então vamos ver, porque aqui os números estão subindo muito rápido. E a gente tá no 11º dia com metade do tempo do Brasil, mais ou menos os mesmos números de casos. O Brasil ontem estava com 1.000 e poucos, a gente está com 970, então a gente está muito perto, está indo numa velocidade muito rápida, muito mais rápido que a Itália, muito mais rápido do Brasil, que todo mundo falando que o Brasil está rápido, mas aqui está indo muito mais rápido, metade do tempo a gente já está ali no mesmo nível mais ou menos. E tem muita gente falando que eu sou jovem, se eu pegar não vai ter problema, eu tô fora da área de risco, ou então eu quero mais pegar isso logo pra me livrar desse vírus, pra me recuperar e me livrar desse vírus. Mas vamos pensar que o problema desse vírus não é, ele tem uma baixa mortalidade, sim, os jovens estão fora da área de risco, mas ele tá se espalhando muito rápido, e o grande problema é que se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, os hospitais eles não estão preparados, eles não têm UTI com respirador suficiente para o número de pessoas que pode ser contaminado ao mesmo tempo. Na Europa agora eles estão falando que 70% da população do país poderia ser contaminado por esse vírus, sendo 5% desses 70% seriam os casos muito graves. E só esses 5% já é um número gigante, que se esses 5% ficarem doentes ao mesmo tempo, nenhum país tem hospital com UTI, com respirador suficiente para esse número de pessoas. Então o que a gente precisa evitar, na verdade, é que isso se espalhe tão rápido, que fique tantas pessoas doentes ao mesmo tempo. Vamos ter um pouco de empatia, pensar nos outros, porque mesmo se você tiver isso e não for nada para você, se recuperar, ou você não tiver sintoma nenhum, você pode passar isso para seus familiares, pode passar isso para seus pais, para seus avós, para as pessoas que você gosta, ou até mesmo se você não ligar para isso, você pode precisar fazer uma cirurgia, tiver um acidente, qualquer outro tipo de acidente que você precise ir para uma UTI e os hospitais vão estar lotados, você não vai ter onde ficar também, você não vai ter como ser atendido. Então vamos ser menos egoístas, ter mais empatia, ficar em casa, não custa nada, sair realmente só se for muito preciso e ser grato, vamos ser grato pelas pessoas que estão ali trabalhando para ajudar a diminuir que esse momento, que esse vírus passe o mais rápido possível. Vamos ser gratos pelos médicos, para todo mundo que trabalha nos hospitais, nos mercados, nas farmácias, que todo mundo está ali se colocando em risco. Vamos usar esse tempo também que a gente está em casa para cuidar da gente, da nossa saúde física e mental, não ficar só vendo Netflix e comendo besteira. Pode assistir um filme de vez em quando para relaxar, uma série eu também faço, eu gosto. Mas vamos usar esse tempo para colocar aqueles projetos que estavam ali na gaveta, colocar esses projetos para frente, ter um crescimento pessoal, profissional. Tem vários cursos bacanas que estão de graça agora durante esses dias de quarentena. Tem várias pessoas disponibilizando livros online, várias coisas bacanas para se fazer agora. E eu acho muito legal as pessoas que estão pensando um pouco nos outros, tendo essa empatia,
disponibilizando material de graça, pensando realmente fazer com que esse momento difícil seja um pouco mais leve para todo mundo. E eu vou deixar aqui na descrição um link com vários cursos e livros e muita coisa bacana que está gratuita pra gente fazer agora nessa época da quarentena e utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como é que tá o clima aqui do coronavírus na Turquia. E fiquem em casa, se cuidem, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!